Oi, gente! Hoje a gente vai fazer algumas coisinhas aqui antes que a chuva pegue a gente. Já vou separar algumas ferramentas. Mas primeiramente a gente vai começar na zona do pomar para que vocês vejam algumas das coisinhas novas que chegou por aqui. Como eu tinha falado, agora que começou o outono é a melhor época para plantar árvores. E eu já encomendei várias, já fui nas floriculturas, já comprei algumas outras que eu tinha mostrado no outro canal, que eu já tinha plantado umas... Semana passada que eu plantei umas 20 árvores e agora já estão chegando algumas. E chegaram umas plantas exóticas, mas não no conceito de biologia, tá? São plantas nativas aqui do Brasil, só que raramente a gente vê elas por aí, ou seja, que provavelmente vocês não vão conhecer elas. Eu já fiz os buracos, mas eu vou mostrar um pouquinho do processo de como é plantar elas e quais são os cuidados de cada uma aqui no jardim, ok? Bom, desse aqui chegaram dois, na verdade, gente, e eu já tinha um. Essa planta aqui se chama cambuci. Ela é nativa das regiões de Mata Atlântica aqui do Brasil, mas principalmente aí do São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cambuci, vocês devem estar se lembrando da pimenta cambuci, né, com aquele formatinho de chapéu de bispo, que fica entre verde, alaranjada e vermelha bem. A pimenta cambuci vem do nome dessa planta aqui, visto que ambas frutas têm mais ou menos o mesmo formato. O cambuci ele já estava sendo considerado planta ameaçada de extinção, porque foi talando para madeira e ele acabou começando a desaparecer dos nossos ecossistemas. Então é muito interessante plantar essa árvore, ainda que não seja originária aqui do Rio Grande do Sul. Dessa forma a gente vai estar garantindo que a gente vai ter mais sementes para continuar plantando em diferentes locais. Eu adoro trazer essas plantas diferentes para cá também, porque assim a gente vai então integrando mais e mais diversidade à nossa comida e também trazendo mais biodiversidade a nossos ecossistemas. Hoje em dia está em voga sempre plantar em monocultivo, e monocultivo na verdade é um desastre, é um deserto, a gente não tem biodiversidade suficiente, tanto para manter nossa fauna local, nem nossos micro-organismos no solo e também nem para nos manter com saúde, porque também a gente precisa de diferentes nutrientes, vitaminas, proteínas na nossa dieta. E eu acho que é por isso também que muita gente vive doente, porque não tem essa diversidade. Essa plantinha aqui já está aqui há mais ou menos 2 anos, só que é uma planta que demora para produzir. E é por isso que eu quero colocar já 2 mais no chão, porque elas vão demorar. E os frutos eu não consegui provar, eu já vi um cultivo, um produtor de cambuci lá em São Paulo, só que justo estava na época que não tinha produção e ele não tinha congelado. Ela produz mais ou menos de janeiro a março, eu acho que eu fui por junho ou julho para lá. Mas bem, vamos plantar essas 2 aqui no chão. Bem, como eu tinha dito, eu já tinha feito os buracos, porque eu já estava ansioso por receber essas plantinhas aqui. Mas algo que eu vejo que muitas pessoas fazem errado na plantação de árvores é que eles tendem então a melhorar o solo quando fazem o buraco. Primeiramente, não é só fazer o buraco do jeito que eu vejo algumas pessoas do tamanho da nossa muda. A gente tem que fazer um buraco muito maior para assim soltar o solo, liberar um pouquinho essas pedras que podem dificultar o crescimento das raízes, e bem como soltar o solo para que assim a planta consiga enraizar mais fácil e também não ficar muito cheia de água no inverno, na época de chuva, e também não secar tão rápido nessa época de verão. Então fazer um buraco bem maior que a árvore. E outra coisa que eu vejo errado é que as pessoas fazem um buraco e tendem a tocar essa terra fora ou misturar mais de 50-50 com algum composto. Mas quando a gente faz isso, a gente está mudando a textura
e também a capacidade de permeabilizar a água de um substrato a outro. Então aqui, por exemplo, eu tenho um solo muito argiloso. Se eu enchesse esse buraco com matéria orgânica, que é muito mais leviano, o que a gente veria quando começasse a chover? Nem chover muito forte, mas começasse a chover. A água teria dificuldade de migrar de um substrato ao argiloso, porque o argiloso é muito mais denso. Então o que a gente começa a ver é que esse buraco que a gente fez para nossa árvore começa a ficar que nem uma piscina. A água consegue então permeabilizar bastante nesse composto orgânico, só que ela não consegue fugir para o outro substrato que está ao lado, que é muito mais argiloso. Então o correto é que no plantio em solos argilosos a gente não misture esse substrato com matéria orgânica, para que assim a gente não esteja então fazendo pontos de saturação distintos do substrato do solo que está ao redor e que está no nosso buraco. Depois o que a gente vai fazer é colocar então matéria orgânica por cima do solo, para que com a chuva ele permeie e comece a melhorar o solo por inteiro e não somente ali nesse local. Outra coisa é que muitas vezes a gente crê aqui no Brasil, principalmente, né, que a gente tem um solo que é muito ácido, que a gente tem que tacar-lhe calcário em qualquer planta, mas não é tão assim. Por exemplo, o cambuci, ele é naturalizado aqui no Brasil. Não naturalizado, ele é natural aqui do Brasil. Então ele já está acostumado, ele evoluiu para esses sistemas que tem bastante acidez. Então a gente não precisa colocar muito calcário no nosso buraco e ao redor. Eu só coloquei um pouco porque aqui ainda tem muitos torrões de argila pura. E o calcário vai ajudar então na atividade microbiana desse solo e vai ajudar a decompor esse substrato, esse solo. Como a gente vai ver em outro buraco que eu fiz ali, que a terra já está magnífica, tá? Então o que a gente vai fazer vai ser medir então a altura. Nossa planta tem que ficar a ras do nosso solo. Muitas pessoas enterram demais, até que assim mais ou menos a nossa planta, e ela vai apodrecer. E se a gente deixar ela para cima da terra, o que vai acontecer é que as raízes mais superficiais vão secar e nossa planta vai sofrer também. Então a ras do solo. Vamos devolver um pouquinho, porque eu não sabia o tamanho que ia vir as mudas, né? Então eu tirei bastante do buraco. Ok, assim eu acho que já tá bom. Vamos tirar nossa muda aqui do pacote. Eu gosto de ir soltando aos poucos. Algumas vezes o saquinho tá muito apertado e a gente pode cortar ele. Ó, aqui a gente já viu que essa muda não era tão boa, ó. Eles só aumentaram a muda, colocaram um monte de argila apertada, ó. Mas a planta não tem muita raiz, o que pode ser um problema. Então a gente vai ter que colocar mais terra. Isso é comprar pela internet, né? A gente nunca sabe o que vai receber. Mas, como nas floriculturas aqui, muitas vezes não se vende essas nativas, né? É o que resta para nós. E agora a gente vai tapar. E quando a gente termina de fazer o plantio, o que a gente vai fazer é apertar o solo ao redor, porque muitas vezes fica bolsões de ar abaixo das raízes, e isso facilita então que nossa planta seque demais e também que ela comece a fincar as raízes no chão e acaba encontrando esses bolsões de ar, ela oxida e acaba morrendo. Então vamos pressionar um pouquinho mais ao redor e encher esse local. Depois a gente vai colocar uma camadinha de compost aqui em cima e proceder regando. É assim que ela tem que ficar, ó, bem a ras. Não enterrei o tronco dela aqui, tá? O solo já ficou melhor só de mover ele, né? Os poucos torrões de argila que sobrou ainda vão se decompor no próximo ano com o calcário que a gente colocou. E depois ainda a gente vai ter que colocar uma camada de compost para ter um pouquinho mais de nutriente, não muito, e proceder regando.
é muito necessário que a gente comece a fazer o plantio de árvores nativas, ainda que não sejam consumidas pela gente muitas vezes, que nem o chau-chau. Eles são muito bons tanto para a avifauna, bem como para nossos polinizadores. Então a gente tem que ter essa consciência que é necessário biodiversidade não só para a gente, mas para chamar esses animais que também estão perdendo seu território aqui no Brasil e ao redor do mundo. E locais que a gente não plantou ainda, que a gente não sabe o que plantar, deixe a mata nativa voltar, esses insos que a gente diz, né? Eles também vão servir de alimento para muitos animais, que nem aqui a vassourinha, né? O alecrim do campo, que ele dá muita flor e é muito bom para as abelhas e produz um mel muito bom. Então vamos repopulando os nossos campos e assim a gente vai ter muitos benefícios. E falando em diversidade, ó, aqui a gente tem um ipê amarelo, aí aqui a gente tem a goiaba roxa, aí aqui eu já plantei um araticum, acho que é, um abacate, uma ameixa níspero, e aqui tá a goiaba maçã, que é nativa aqui do Brasil, do Cerrado. Algumas nativas, limão, e aqui tá o buraco da nossa próxima planta, também é um cambuci. Vamos plantar rapidinho antes de passar para outra. Bem, enquanto eu planto, eu vou trazer um assunto que eu vi nos comentários dos últimos vídeos aqui. Algumas pessoas me dizendo então que eu tô plantando plantas exóticas e invasoras aqui na minha propriedade. Bom, são dois pontos, não? Plantas exóticas. Grande parte da nossa dieta hoje em dia são plantas exóticas. Porém, quando a gente compra goiaba, compra maçã, compra pera, compra níspero no mercado, o que a gente vai ter são produções em outros locais do mundo, até de fora, né, do país, em monocultivo. Primeiro, a gente está poluindo o meio ambiente porque todo esse alimento está vindo bem de longe, tá? Isso já é um ponto negativo. E produções a larga escala que comercializam para mercados, a maioria das vezes vão ser monocultivos, o que vai fazer com que a gente tenha uma grande perda de ecossistemas devido ao desmatamento para plantar esses árvores em grande densidade, tá? Então aí já vai um ponto positivo para plantar essas exóticas, porque de qualquer forma a gente vai estar incentivando o plantio delas. Então o que melhor do que plantar em um sistema orgânico que vai melhorar a nossa vida também, porque a gente vai ter um alimento muito mais saudável, bem como plantar então em sistemas que não são monocultivos e agroflorestas, visto que essas plantas, ainda que sejam exóticas, vão estar favorecendo o aumento da biodiversidade da zona e também vão servir de alimento para nossa avifauna e outros animais. Aí vem a parte das invasoras. Vocês têm que compreender que nem todos os locais do mundo são iguais, tá? Então, quando a gente fala de uma planta invasora da mata tropical brasileira, então de zonas subtropicais, por exemplo, a jaca. A jaca em São Paulo pode sim ser um problema como uma planta invasora, mas aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem geadas fortes e temperaturas então muito distintas em diferentes temporadas, a jaca não vai vir fácil e mesmo que a gente plante, ela ainda assim não consegue se desenvolver. Quando a gente fala sobre um limoeiro sendo invasor ou um níspero sendo invasor, ou uma jaca, ou sei lá o que mais, a gente tem que pensar em qual ecorregião a gente está falando, tá? Essas plantas não são invasoras aqui, ainda que sejam exóticas, ok? Então tudo que eu tô plantando aqui na minha propriedade, elas estão baixo controle e o que eu tô plantando no mato não são plantas que vão sair de controle. Vai sobreviver provavelmente essas plantas, essas árvores que eu tô plantando, mas elas não vão proliferar
sem a minha ajuda, ok? Essa é uma grande diferença que muitas pessoas mal interpretam. Aqui tá então o outro cambuci, vamos apertar um pouco, encher ao redor, ver se a gente não sufocou a árvore. E aí tá feita. Qual é a melhor sensação do que as mãos sujas assim? Agora sim, vamos para lá, para outra que eu queria falar sobre os polinizadores. Essa planta não é tanto para mim, tem muitas coisas que eu não planto para mim em si, mas sim para os polinizadores, e é isso que a gente deveria estar fazendo. Muitas vezes, por exemplo, os cítricos, eles se favorecem com uma sombra parcial. Então, se a gente colocar nesse extrato alto certas plantas que atraem polinizadores e avifauna, a gente vai ter até o controle maior de pragas no nosso jardim, e também a gente vai estar dando benefício então para os nossos animais e criando sombra para nossas plantas, que sim vão ser frutíferas e vão alimentar a gente ao redor de todo o ano. E é por isso que eu comprei 2 plantas de tucaneira. É uma planta que não é comum aqui, eu nunca vi ela na verdade, mas eu estava louca para ter. A tucaneira, então, é uma planta para zonas palustres. Estou ensinando um monte de palavra diferente para vocês hoje. Palustre quer dizer que ela vive cerca de rios, de pântanos, de zonas muito úmidas. Por isso que eu estou plantando aqui na parte de baixo do açude, tá? A tucaneira é uma árvore que pode chegar até 20 metros, ela fica bem grande e ela produz bagas, caixinhas de frutas vermelhas, que, como o nome diz, os tucanos amam, mas não só os tucanos, várias aves vão se beneficiar dela. E é uma planta também nativa aqui do Brasil, só que de zonas um pouquinho mais tropicais da Mata Atlântica, ou seja, que ela não gosta tanto assim de geada. Dizem que ela aguenta até -3 Celsius, mas eu tentei então proteger uma delas, colocar um pouquinho mais embaixo de outras árvores para ficar mais protegida. A outra eu vou plantar um pouquinho mais do descampado, numa zona bem úmida que eu não consigo utilizar para nenhuma outra coisa, e vamos ver qual delas vai sobreviver melhor. E outra coisa que eu esqueci de falar, o cambuci não fica muito grande, ele chega mais ou menos a 7 metros, mais ou menos. Se tu deixar ele assim natural, ele consegue ficar mais alto, mas 7 metros mais ou menos é a base. Essa já fica bem maior, mas então é um solo bem úmido, tá? Ele é um solo com bastante matéria orgânica, mas bem úmido. Então eu acho que ela vai gostar daqui, vai ser um experimento. Se alguém conhece essa árvore e tem algumas outras informações sobre ela, coloquem aqui pra gente saber. Se vocês são do Rio Grande do Sul e tem essa árvore, por favor, comentem aqui, porque gostaria de saber muito, alguém por aqui que tenha ela e saber como ela vai se comportar. Como eu tinha falado no outro vídeo, às vezes a gente tem que fazer experimentos, nem tudo vai ser plantar e vai vingar, tá? A gente tem que ir aprendendo como é nossa localização, o que vem bem, o que não vem, tá? Tá meio apertado isso. E muitas vezes a gente vai ter algumas tragédias, mas é normal. Mas eu tenho fé que essa planta vai vir muito bem aqui. Foi difícil tirar ela aqui do plástico, tá bem apertado. Quando a gente compra por internet, muitas vezes eles colocam numa argila bem pesada para reter a umidade e aguentar esses dias que vai ficar então nos correios, tá? Mas dá para ver que tem bastante raízes. O que a gente pode fazer também para ajudar um pouquinho mais a planta é tirar um pouquinho dessa argila, tá? Assim a gente vai estar deixando com que as raízes se abram e se esparçam mais rápido. Vamos colocá-la aqui no nível da terra e vamos encher nosso buraco. Eu tinha falado dos polinizadores, né? Não só dispersores de semente como os tucanos. Essa planta também vai ter uma floração muito abundante que as abelhas amam, tá? Então ela também vai ser muito boa para os polinizadores. Já coloquei essa planta meio na reta da minha casa para poder ver então todos esses animais que vão conseguir vir se alimentar dessa planta aqui.
Essas 3 plantas que eu coloquei aqui na terra estão em locais que não tinham sido trabalhados ainda, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma zona que eu estava depositando todas as folhas de bananeira, os margaridões e também o resto das podas quando que eu roço aqui o espaço. Vocês vão ver como já está o solo depois de 1 ano e meio de trabalho. Aqui está então nossa tucaneira. Apertar um pouquinho ao redor só. E aqui está. Aqui a gente já está numa zona um pouquinho mais estabelecida do meu pomar, no qual então eu fiz fileiras, plantei bananeiras. Essa semana eu plantei algumas papaias também. Tem a zona dos margaridões, tem sabugueiro também para gerar matéria orgânica, capim de elefante. E tudo isso eu vou colocando então nessas linhas nas quais eu vou plantando árvores. Vai chegar mais árvores essa semana para mim, então já fiz alguns outros buracos. E olhem só a qualidade que tá essa terra, gente. Olha isso. Bem soltinha, porosa, de uma forma perfeita para a gente fazer nossos cultivos. Essa é a diferença quando a gente agrega a matéria orgânica e melhora as condições do nosso solo, tá? Não é somente colocar NPK, ureia e calcário para as nossas plantas, a gente precisa melhorar a condição da textura do nosso solo e a gente faz isso colocando então bastante matéria orgânica e atraindo micro-organismos para os nossos solos. Isso é essencial e é a base do que eu estou fazendo aqui. A gente já está colhendo banana também nesse tempo, já colhi muito araçá, muita goiaba, tá? Isso então é trazer biodiversidade para suas vidas. E agora tem mais uma planta, cambuci e a tucaneira, que também se chama pau-viola. Eu sei que vão vir bem aqui, pelo menos uma vai sobreviver, mas tem mais uma aqui na propriedade que eu quero mostrar para vocês. Essa sim vai ser então uma tentativa, eu não sei se ela vai vir bem, mas falta mais uma tucaneira para plantar, né? Bom, essa é uma das zonas mais difíceis do meu jardim, porque é bem úmida. Se a gente vê aqui dentro do buraco que eu fiz, tá uma pasta, tá? É muito úmido. Vou tentar plantar esse pau-viola, porque dizem que aguenta bastante. Essas zonas conseguem ficar embaixo da água por mais de 2 meses, então vamos ver como ele vai vir. Ele é muito bom para zonas degradadas, perto de rios, é isso que eles dizem. Então vamos tentar. Eu adoro essas provas. Se vocês têm alguma espécie que vocês acham que eu deveria colocar aqui no meu jardim, comentem para eu ver se eu consigo elas. Agora eu tô querendo conseguir também tunas e outras cactáceas para colocar em alguns locais mais rupestres aqui do meu jardim. Então tem muitas coisas novas por aqui. Essa planta é muito parecida com o nosso chau-chau. Vocês devem, se vocês vivem por aqui, vocês devem conhecer o chau-chau, que muita gente aqui chama de pitanguinha ou cerejinha. Mas o chau-chau ele vai dar flores e frutos lá por setembro, se eu não me engano. E esse daqui vai dar então por janeiro até março também, igual que o cambuci. Lembrem-se, ok? Depois um pouquinho de compost por cima e regar abundantemente. Tá, agora sim, vamos lá para essa planta bem rara aqui para o Rio Grande do Sul. É muito legal fazer esse processo de plantio, derrubar cipó e abrir o espaço. Não é tão legal porque tu vê que tu tá tirando alguma biodiversidade, né, do local, mas é necessário para fazer essa sucessão e conseguir colocar plantas que vão durar muito mais tempo, né? Cipós são plantas passageiras, digamos assim, né? Elas estão aí para fechar esse espaço aberto quando que tem uma formação de clareira, seja por algum raio que quebrou uma árvore, algum vento forte, como um tornado que aconteceu aqui, ou também por um fogo que pode ter passado na região, né? Então, se a gente quer acelerar o processo, a gente pode tirar essas plantas e ir plantando plantas definitivas que vão durar 40, 60, 100 anos, até milênios, dependendo, né, como a araucária, tá? Mas aqui a gente já está entrando numa zona muito mais protegida da geada, porque essa planta não quer frio de jeito nenhum, e é por isso que eu não sei se ela vai vir aqui, porque o ideal dela
é uma base de 25 graus Celsius por ano, né? Aqui a gente vê um monte de bananeira, tem um cajá ali atrás, tem graviola. Aqui o café, né? Que tá carregadíssimo. E aqui atrás é o local que eu vou plantar ela. Bom, essa daqui é um cacau. Cacau que é da zona, então, norte do Brasil, zona bem tropical, não quer geada, não quer vento frio. Então vamos ver, eu peguei um local muito mais protegido, atrás do cafezal, né, que tem o mesmo comportamento assim que o cacau, aguenta um pouquinho mais de frio, por isso que tá na frente. E tá abaixo dessa árvore bem grande aqui para não pegar sol direto. Uma das coisas muito importantes do cacau é que ele precisa, nos 3 primeiros anos mais ou menos, ficar sombreado. Ele não pode pegar sol direto nas folhas, porque elas queimam muito facilmente. Depois de 3 anos, a gente pode começar a fazer a poda, então, dessas árvores mais em cima, para chegar mais sol e estimular a produção de frutos, tá? Mas é necessário essa proteção nos primeiros anos, então a gente tem que ter bastante cuidado. Se eu for ver nesses primeiros anos que tem uma geada muito forte chegando perto, como é uma planta pequenininha, eu também posso proteger ela de outras formas, colocando alguma estrutura por cima para não pegar tanto vento frio e também não pegar a geada direta, ainda que aqui não vai pegar geada. Vamos tirar novamente aqui da bolsinha nossa planta, tomara que venha com raiz. Não tá tão mal assim. E o que mais a gente pode falar do cacau? É uma planta meio lenta também, só que não vai demorar tanto como o cambuci. Ela vai demorar uns 5 a 7 anos para produzir, tá? O cambuci vai demorar mais ou menos 10 anos, é bem mais. É de zona tropical, gosta de umidade, mas não quer água no pé, tá? Quer um solo bem drenado, visto que ele é oriundo, então, dessas zonas mais do norte do Brasil. E quer estar acompanhada, nunca plantem o cacau sozinho, ela quer estar na sombra de outras plantas. E o interessante, que nem aqui, a gente tem um verão muito seco. Só que quando a gente planta árvores em grande densidade, que nem aqui, a gente tem uma chamada da umidade. As árvores começam a evapotranspirar por causa da fotossíntese e a gente tem mais orvalhos se criando nessas zonas. Então essas plantas se beneficiam e não sofrem tanto assim da seca. Depois eu vou dar uma regada nele, colocar também um pouquinho de esterco, de compost, e olha aqui o que a gente encontra nesse solo. É uma zona então que tinha muitas araucárias, né? Então a gente consegue encontrar esses nós que são muito bons para fazer fogo, visto que tem resinas dentro dele e eles queimam muito mais forte, criam um fogo muito mais quente. É bem legal essas estruturas. Essa semana tá bem corrida, com bastante coisa para fazer, porque as temperaturas estão um pouco mais amenas, então a gente consegue trabalhar mais, né? Mas também, chegando inverno, a gente já tem que começar a se planejar, uma coisa que eu fiz errado, deveria ter plantado antes. Eu quero colocar algumas outras árvores de crescimento mais rápido no meu pomar, para que assim elas cresçam e consigam sombrear essas plantas que não gostam tanto de geada, que nem o cambuci, que nem a tucaneira, que nem o cacau. Só que lá na zona mais aberta, né? E tem muitas mudinhas aqui nascendo de acácia negra, que é uma planta abominada pela maioria das pessoas, pelos ecologistas. Só que ela tem um crescimento muito rápido. Então o que eu vou fazer é plantar algumas no meio do meu pomar e fazer a poda contínua delas até que as minhas outras árvores nativas e frutíferas estejam estabelecidas. Dessa forma, a acácia, que tolera a geada, vai conseguir proteger essas árvores mais pequenas que eu quero deixar por mais tempo. A quantidade de abelhas que tem nas trombeteiras essa semana tá incrível. Vocês conseguem escutar ela dentro da flor? Muito legal. Tem muita gente que tem medo, né, de abelhas, mas vocês têm que compreender que as abelhas só vão te picar se elas estão tentando proteger a colônia delas, tá? Enquanto elas estão forrageando, buscando comida, elas não tendem a picar, tá? Então
não precisam ter medo. Bem, e a última coisa que eu quero mostrar para vocês é a Lespedeza, que está terminando a floração. Ela já não serve para polinizadores, tá? As flores que tem já estão secas e a gente vai entrar no inverno. Mas essa planta é um pouquinho especial. Ela cresceu muito no verão e ela ocasionou então um bloqueio das passagens pelo meu jardim, tá muito grande. Só que ela não aguenta geada. Assim, o que a gente pode fazer com ela agora? A gente não vai poder fazer a poda drástica dela, ou seja, cortar lá embaixo para que ela rebrote próximo ano. A gente vai poder só cortar um pouquinho da estrutura para que, mesmo sendo podada e liberar um pouquinho o espaço, ela consiga ficar protegida, com as raízes protegidas durante o inverno. Assim que eu só vou reduzir mais ou menos 1/3 dela agora, para que no inverno eu não precise ficar esbarrando nela e me molhando, porque tem muito mais orvalho, muito mais umidade no ar, tá? Então, com a nossa tesoura de poda, a gente vai vir e diminuir um pouquinho dela. A gente não vai fazer essa poda de cortar um material lenhoso lá embaixo, a gente não vai fazer aquela poda a ras também, porque assim ela ficaria mais suscetível à geada. Mas a gente pode vir aqui e cortar um pouquinho, para que assim a gente não precise ficar esbarrando no inverno. Vê como agora já está mais aberto o caminho? E isso não vai influenciar a floração, porque ela só vai florescer novamente lá pelo verão do ano que vem. Do ano que vem não, né? Por dezembro. A Lespedeza é outra, que é uma planta muito ornamental, mas é muito boa para os insetos. Nossa, o que as mamangavas fizeram a festa esse ano nela. Nossa, não tem comparação com nenhuma outra planta do jardim. E o bom é que, teoricamente, ela deveria florescer somente no final do verão até o início do outono, a metade do outono. Mas essa planta floresceu desde o início da primavera até agora. Vocês podem ver que ainda tem um pouquinho de flor, mas já não é o suficiente para eu querer manter ela no jardim. Pelo menos não do tamanho que ela tá, né? E se vocês não fazem a poda dela, isso fica uma árvore, tá? Ela ocupa muito espaço e ela continua tirando estolões, ramas por baixo da terra, que vão fazendo com que ela se expanda, enraize e tome conta do seu jardim. Podem ver que não é uma poda drástica, né, gente? Porque eu tô dando essas puxadinhas assim, para que essas ramas não caiam dentro do meu arbusto, tá? Porque quando a gente tem esse material ali, ele vai começar a se decompor e vai impedir a circulação do ar dentro do nosso arbusto. Isso é ruim para qualquer tipo de planta, tá? Porque elas precisam bastante circulação para não ter nenhum problema de fungo e outras doenças atacando ela nesses meses mais frios e úmidos. Agora a gente pode tirar, se alguma coisa, bater um pouquinho nela assim, para ver se alguma coisa ficou no meio dela, mas fazendo esse toquezinho assim pro lado, sai quase tudo daqui do meio. Bom, e agora eu já posso transitar muito mais abertamente no meu jardim. E todo esse material aqui a gente pode utilizar tanto para fazer novas mudas, porque qualquer palitinho desses assim, a gente vai eliminar as ramas laterais e enterrar isso, já vai poder ser uma muda nova. Ou senão a gente pode triturar ou colocar na nossa zona de pomar esse material, porque vai ajudar a que o solo não fique então tão frio durante o inverno. Isso vai criar uma barreira, como se fosse um casaco para o solo, e as plantas vão se sentir beneficiadas. E podando assim, mesmo que ela não tenha flores agora, é uma planta bem bonita, bem ornamental. Tem esse tom um pouquinho azulado nas folhas, eu acho ela bem bonita.
Bem, como eu disse, tem muito trabalho aqui no jardim nesses próximos dias, mas eu vou tentando compartilhar com vocês um pouquinho de cada coisa, para que assim vocês vejam como é feito o meu jardim também, né? Quais são os trabalhos que tem e como manejar toda essa área. Olha só essa orelha de onça, que coisa mais bonita! E é uma planta nativa aqui do Brasil, olha que linda! Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo dessa semana de entrada ainda de outono. Não sei o que vocês estão fazendo por aí, espero que vocês estejam trabalhando bastante também dentro do possível e nos vemos na próxima semana. Tchau!